Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. O encontro na margem do rio. O meu nome é Demétrio e na juventude eu vivi em Cumaru, um pequeno município situado nas margens do Rio Negro. A minha casa ficava em uma região muito rural, cercada por paisagens fascinantes e ao mesmo tempo também bastante isoladas. Certa vez, eu precisei me deslocar para a capital para comprar algumas peças de reposição para a máquina da fazenda. No entanto, foi um dia bastante corriqueiro e o tempo acabou passando rápido demais. Quando eu percebi, já era noite. Então decidi adiar minha jornada e assim esperar pela manhã. Eu estava dormindo profundamente quando me despertei com o canto do galo. Com a névoa da manhã, eu imaginei que já eram umas 5 horas, pois era nesse horário que os galos costumavam a cantar, até mesmo um pouco antes do sol nascer. Com pressa eu me arrumei e segui indo em direção ao ponto de ônibus, que ficava a uns 20 minutos de distância da minha casa. Durante o percurso, enquanto eu caminhava, eu avistei uma mulher ao longe, próxima às margens do rio, e conforme eu me aproximava, eu podia ver que ela estava lavando roupas. Quando já estava bem perto dela, a cumprimentei com um sorriso e perguntei o que a levava tão cedo a lavar roupas naquele local. E para minha surpresa, ela não me respondeu. Eu fiquei intrigado, pensando até que talvez fosse surda ou somente que não quisesse conversar com um estranho a uma hora daquelas, o que fazia mais sentido. Como ela não mudou sua postura, eu fiquei sem obter uma resposta. Eu segui o meu caminho, indo em direção ao ponto, mas eu tenho que confessar que eu fiquei bem curioso e inquieto com aquela estranha situação, já que tinha feito esse percurso muitas vezes ao longo dos anos e nunca tinha me deparado com nada assim antes. No entanto, quando eu estava mais adiante, próximo ao outro ponto do rio, eu me deparei novamente com a mesma mulher. Ela continuava imersa em sua tarefa de lavar roupas, como se estivesse presa a uma cena de um filme. Foi aí que um arrepio percorreu toda a minha espinha e eu fiquei muito apreensivo com aquela situação. Aquilo definitivamente não era uma coisa que podia ser explicada. Mesmo inseguro, eu não tinha uma outra alternativa a não ser passar próximo a ela, mas desta vez, ao passar por ela, eu senti que algo não estava certo. Eu tive uma sensação de estar sendo observado. Abaixei então a cabeça e dessa vez eu não disse nada. O que eu queria mesmo era passar o mais rápido que eu pudesse, mas antes que chegasse uma pequena ponte que havia ali, alguma coisa me fez me virar. E para o meu espanto, eu vi quando aquela mulher flutuava no ar, vindo com tudo em minha direção. O medo a essa altura tomou conta de mim e a minha única reação foi correr de volta pelo caminho no qual eu já havia passado, já que eu não conseguiria mais seguir adiante.
Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. E mesmo tropeçando e caindo por várias vezes, eu não olhei para trás nem sequer uma única vez. No meio do percurso, logo me lembrei que havia uma pequena comunidade local no qual havia uma igreja lá. Eu decidi que era lá que eu ficaria na esperança de me abrigar por um tempo e me proteger do que quer que fosse aquilo. Nada poderia ser melhor do que estar dentro de uma igreja. Os meus pensamentos estavam totalmente confusos. A minha mente ficava me perguntando se realmente eu tinha visto aquilo ou se era algo que eu tinha imaginado dentro da minha cabeça. Mas seja lá o que fosse, eu não estava disposto a descobrir aquilo sozinho. Eu decidi que eu ficaria ali, esperando o sol nascer por definitivo. Mas algo chamou a minha atenção, já que àquela altura já era para ele ter despertado no horizonte. E para deixar tudo mais esquisito ainda, quando eu olhei para o meu relógio, marcava exatamente 3 horas da madrugada. Eu não conseguia acreditar que aquilo era real. Eu achei que eu estivesse tendo um pesadelo e que a qualquer momento eu fosse acordar. Mas infelizmente, eu tive que ficar ali sozinho todo o restante daquela madrugada, com muito medo e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. A partir daquele dia, eu jurei a mim mesmo que eu evitaria aquele caminho sinistro a qualquer custo. Toda vez que eu estava próximo daquele trecho novamente, eu sentia como se o espírito daquela mulher só me observasse à espreita, esperando o momento certo para novamente poder me atacar. Boa noite. Os lamentos da fazenda do Vale. Boa noite a todos. O meu nome é Cláudio. Este relato foi há cerca de 40 anos, quando a pequena cidade em que eu cresci, no caso Santa Clara, estava em seus primeiros anos de formação. Algo inexplicável acontecia. Eu tinha apenas 7 anos de idade quando me mudei para lá com a minha família. O nosso bairro, chamado Vila do Barranco, foi um dos primeiros a ser construído na região, rodeado por uma vasta área de mata fechada e cercado claramente por muitos barrancos. Próximo dali, havia uma antiga usina abandonada e nas redondezas corria um rio que abastecia toda a cidade. No entanto, o que quero contar é sobre uma história sinistra que todos falavam na época, relacionada à antiga fazenda do Vale, localizada próxima à região. Diziam que há muitos anos naquelas terras havia ocorrido uma tragédia. Um casal de fazendeiros já idosos que morava com a sua filha e o seu bebê de apenas 9 meses foram cruelmente assassinados durante um assalto à fazenda. Os seus corpos foram encontrados somente semanas depois, jogados em um poço abandonado nos arredores daquelas terras. E após essa tragédia, as noites em Santa Clara eram estremecidas pelo som angustiante de um lamento de uma mãe. Muitos moradores já haviam escutado aqueles lamentos que pareciam ecoar por toda a cidade em várias situações. Infelizmente, se tornou uma presença constante e muito assustadora. Certa vez, o meu irmão mais velho, Pedro, e o seu amigo Lucas retornavam de uma festa no clube local. Para voltarem para casa, precisavam atravessar uma trilha bem difícil que cortava a mata fechada próxima ao rio. Nessa noite, enquanto passavam próximo à margem do rio, algo perturbador aconteceu. Eles ouviram seus nomes sendo chamados através da vasta mata fechada, o que os deixou bastante confusos. Eles apenas olharam entre si sem entender nada.
Foi então que o chamado se repetiu, mais intensamente dessa vez. E quando viraram, viram uma mulher de aparência jovem emergir das sombras, fazendo gestos como se pedisse para que eles se aproximassem dela. O meu irmão sempre foi corajoso. Era difícil vê-lo assustado com alguma coisa, principalmente porque tinha fama de montar nos bois mais bravos da cidade. Mas ele mesmo disse que ficou aterrorizado naquele momento e só conseguiu olhar para o Lucas e dizer para o mesmo correr. E mais do que eles esperavam, voltaram para casa com o coração quase saindo pela boca e juraram nunca mais passar por aquele caminho assombrado novamente. Alguns poucos vizinhos também chegaram a comentar que tiveram a infeliz visão daquela mulher, principalmente nas horas mais próximas da madrugada, quando a sua presença era acompanhada dos seus lamentos noturnos. Ninguém ao certo sabe explicar o que era aquilo. Então anos se passaram e a história da mulher assombrada da Fazenda do Vale continuou a intrigar todos os moradores de Santa Clara. Alguns corajosos se aventuraram a explorar a fazenda abandonada durante o dia, mas sempre retornavam com algumas histórias. Uns diziam ver sombras movendo-se pelas ruínas, já outros ouviram vozes enquanto estavam por ali. A cidade vive com um mistério envolvendo a tal mulher fantasmagórica e seus lamentos noturnos. Alguns moradores chegam a acreditar fervorosamente que a alma atormentada da tal mulher ainda busca por justiça até os dias de hoje, e poucos desavisados se arriscam a se aproximar daquela propriedade de novo. Sombras no milharal. Nos anos 80, aconteceu algo comigo que até nos dias de hoje ainda não consegui uma explicação plausível para o ocorrido. O meu nome é Paulo. Eu era um jovem de 27 anos quando eu recebi do meu pai a tarefa de tocar suas terras e assim dar continuidade à tradição da nossa família no cultivo de plantação de laranjas. Naquela época, eu já era casado e tinha um filho. Lembro-me bem desse fato, pois foi logo bem na semana do seu nascimento. Lembro de ser mais um dia comum. O meu pai havia me mandado verificar os coletores na plantação e lá fui eu supervisionar o trabalho. Porém, assim que eu cheguei ao campo, me informaram que um dos rapazes não tinha aparecido, o que não era comum, pois era um jovem responsável e já estava conosco há quase um ano. Então juntei um grupo de 5 homens e começamos a procurá-lo. Andamos por toda a área, mas nada, não o encontramos. E quando a noite chegou, eu decidi chamar mais trabalhadores e acabei ficando para procurar junto com eles. Como não tínhamos lanternas suficientes, acabamos improvisando algumas tochas e continuamos a busca. Em certo momento, eu pulei a cerca da fazenda vizinha, que tinha um longo e alto milharal. Eu decidi entrar por lá, já que eu estava com uma lanterna e não colocaria a plantação em risco. Eu já estava há cerca de meia hora caminhando entre a plantação próximo à cerca que fazia divisa com as minhas terras, e foi nesse momento que eu comecei a ouvir várias vozes, como se sussurrassem. Na minha inocência, eu pensei que era um dos meus companheiros e comecei a assobiar, como tipicamente fazíamos, mas ninguém respondia. Continuei com a busca, mas quando mais eu adentrava no milharal, mais eu me perdia. E foi quando eu percebi que as vozes estavam ficando mais próximas de mim, como se algo me atraísse em uma direção. Eu fiquei atento e senti que eu tinha que estar alerta. Então eu me agachei
E quando menos eu esperava, percebi que eu estava cercado por 6 ou 7 pessoas. Todas elas estavam escuras como a noite, pareciam sombras e tinham um cheiro peculiar de vela apagada ou queimada. Muito assustado com toda aquela situação, eu me levantei e puxei a arma, perguntando o que eles queriam, mas eles não respondiam. Nada aconteceu, até que em um determinado momento, um por um, eles foram recuando, até que eu não os vi mais. Ao ver aquilo, logo aproveitei para sair correndo daquele local, mas eu não encontrava saída. Parecia que eu estava correndo em círculos, pois sempre saía no mesmo local onde eu estava agachado anteriormente. Eu juro a vocês, eu fiquei desesperado. Eu não estou mentindo quando eu digo que eu corri como um louco por cerca de uns 20 minutos sem parar. Até que de repente, novamente aquelas criaturas, e para o meu desespero, quando eu iluminei os seus pés, eu vi que estavam flutuando a alguns metros de mim. Eles simplesmente não tocavam o chão. Eu não consegui pensar em mais nada, a não ser atirar contra eles até que fossem embora. Aproveitei esse momento para correr ainda mais, mas ainda assim não chegava a lugar nenhum. Eu já estava muito cansado. Foi quando eu decidi me agachar para recuperar o meu fôlego e assim aproveitar para recarregar a minha arma. E foi nesse momento que eu comecei a ouvir uma espécie de rosnado, como a de um cachorro feroz. Então me deitei e comecei a me arrastar o mais silenciosamente que eu podia através daquele milharal macabro. E quando parecia que as coisas não podiam piorar, eu senti mãos frias tocando minhas pernas. Eu fiquei completamente desorientado com aquilo. Eu não sabia o que fazer, nem para onde ir. Até que em um certo momento, eu ouvi um assobio. Eu tinha certeza de que eram os meus trabalhadores. A essa altura, eu estava muito machucado e também me sentia muito exausto. Eu não tinha mais forças para me levantar. Era como se algo tivesse sugado toda a minha energia. Só senti quando alguns homens me pegaram pelos braços. Eu achei ali que seria o meu fim. Mas para minha sorte, todos trabalhavam para mim. Eles enfim haviam me encontrado. Saímos dali tão rapidamente quanto entramos. E nunca soubemos ao certo o que eram de fato aquelas coisas. Muito se ouvia falar ao longo dos anos, mas nunca mais me deparei com aquelas aberrações novamente. Eu acredito que aquelas coisas tiveram algo a ver com o desaparecimento daquele jovem que no caso trabalhava para mim, visto que nunca mais tivemos a notícia dele. Nunca desafie as lendas do sertão. Nunca desafie as lendas do sertão. Olá, o meu nome é Miguel. Eu sou agricultor no sertão nordestino. Eu sou um homem simples, nascido e criado entre as plantações de milho e de feijão. A minha vida é modesta, cercada pelo calor escaldante e pela poeira do sertão. Eu gosto de acordar bem cedo, sentir o cheiro do café fresco e ver o sol nascer no horizonte. Eu tenho 59 anos de idade e apesar das dificuldades, eu sou feliz com o que eu tenho. Eu tenho uma esposa amorosa chamada Maria e um filho chamado João. A minha vida é de muito trabalho, mas eu sou grato pelo pouco que tenho. Esse relato aconteceu em um dia no qual eu jamais me esquecerei. Eu tinha que vender uma boa colheita de café. Na época as coisas estavam bem difíceis, especialmente para mim. A fazenda passava por uma fase ruim. As contas apertadas mal conseguia manter tudo funcionando. E quando tá assim, sabe, a gente mal dorme durante a noite. Mas graças a Deus, aquela venda tinha sido excelente.
Eu estava tão feliz que naquele dia decidi ir até um boteco na cidade e comemorar com alguns amigos. Maria não gostava muito dessas saídas, nem que eu chegasse tarde em casa, mas naquela hora eu nem liguei e fiquei quase o dia inteiro lá, saindo só bem tarde da noite. Eu estava meio alterado por conta do álcool. Eu estava cansado e louco para chegar em casa. Sempre diziam para evitar uma tal estrada quando estava à noite. Diziam que nela aparecia um bicho ruim demais, um tipo de cachorro que diziam ser o próprio diabo. Ninguém se atrevia a passar por lá depois que o sol ia embora. Mas o problema é que essa estrada cortava um bom caminho até a minha casa e como eu estava completamente esgotado, a vontade de chegar em casa falou muito mais alto. Logo quando eu dei os meus primeiros passos na estrada, as coisas ficaram estranhas. Era uma noite de lua. Digamos que era uma grande lua, que brilhava firme no céu e iluminava o meu caminho de terra batida e empoeirada. Naquele dia, estava ventando bastante e eu não sei o porquê. Eu tive um pressentimento ruim, como se alguém estivesse me observando. Eu não sei, eu sentia que alguma coisa não estava certa ali naquele local. Era um tipo de peso no peito, era bem estranho. Mas sabe, eu atribuí aquilo tudo ao cansaço e à bebida. Contudo, ainda assim eu me sentia sendo observado. Eu fiquei olhando ao redor para o mato, olhei mais à frente, mas eu não vi nada. O silêncio naquele local era absoluto. Eu continuei andando, até com um pouco de frio, mas não sei, a cada passo eu ficava com mais medo. Eu pensei em dar meia volta e ir pela outra estrada, mas já estava tarde, eu estava cansado e me forcei a suportar tudo isso, já que não iria demorar muito, eu já estaria em casa. Eu continuei, mas passados alguns poucos minutos, simplesmente do nada veio um sopro forte de vento. A estrada ficou completamente empoeirada, eu não conseguia ver nada à minha frente e os meus olhos chegaram a arder. Foi aí que tudo ficou mais estranho. Se a sensação que eu tinha estava ruim, tudo ficou muito pior quando eu consegui abrir os meus olhos e dar uma olhada em tudo o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi bem no meio da estrada um cão enorme parado e olhando diretamente para mim. Ele era magro, com um aspecto meio abatido, com os pelos sujos e meio embaraçados, mas secos. Mas o pior eram os seus olhos, eles eram vermelhos e parecia estar com raiva. Sei lá, era um olhar profundo. Na hora eu tremi dos meus pés à cabeça, eu fiquei completamente desorientado com aquela visão, eu não sabia bem o que fazer. Eu pensei até em dar meia volta e voltar. Mas quando eu fiz menção disso, o bicho começou a rosnar e a mostrar os seus dentes. Ao ver aquilo eu me desesperei, mas tentei manter a calma. Então tomei coragem e continuei andando, mas para minha desgraça, o bicho começou a me seguir. Eu sabia que eu precisava continuar andando e tentar não mostrar fraqueza, mas a presença daquele cão era aterradora. Cada passo meu era seguido de perto pelos seus olhos vermelhos e brilhantes. E o pior, ele não me atacava, só ficava me olhando. Parecia que queria me torturar, mas se eu desse na vista de correr, com certeza ele diminuiria a distância e começava a rosnar. Mas se eu desse na vista de correr, ele simplesmente diminuía a distância e começava a rosnar e mostrar os dentes. A minha mente estava em um turbilhão. Eu até pensei em correr, mas sabia que eu não teria chances de escapar. Os meus músculos estavam tensos, eu estava meio zonzo. Eu não teria a menor capacidade de correr tanto até chegar em casa. Eu senti um pânico profundo e avassalador tomar conta de mim. Foi então que eu me lembrei de uma velha capela à beira da estrada, uma construção antiga que servia de refúgio para viajantes em tempos de tempestade. Ela não estava longe e percebi que aquela era a única chance de eu escapar. Então, com um esforço tremendo e ignorando todo o meu cansaço,
Eu comecei a correr, mas na hora eu nem olhei para trás. Eu só conseguia ouvir os passos pesados daquele bicho trotando atrás de mim e estava rosnando muito. Certamente estava diminuindo muito a distância entre a gente. Na hora, eu já me arrependendo do que eu tinha feito, eu senti no meu coração que eu não conseguiria chegar a tempo e que se ele me pegasse, dado o tamanho daquele bicho, eu seria feito em pedaços. O meu corpo começou a falhar, eu fiquei ofegante e a minha cabeça girava. Mas então eu finalmente consegui ver a capela, porém ela estava um pouco distante ainda. Contudo, vi que não era assim impossível. Peguei o resto das minhas forças e tentei conter a minha vontade e dar o meu máximo, e graças a Deus eu consegui correr sem o bicho me alcançar. Foi quando eu consegui chegar bem perto da capela. Ela era de madeira, bem velha mesmo e pequena, mas teria que servir para me deixar longe daquele bicho. Eu já estava até tremendo e todo suado de medo e exaustão quando finalmente alcancei a tal capela. Quase caí de joelhos de alívio. Eu empurrei a porta com toda a minha força e já fui entrando e fechando a porta atrás de mim o mais rápido que consegui. Eu me joguei na porta tentando usar o meu peso para tentar impedir o tal bicho que entrasse. Mas por sorte, eu vi que havia um ferrolho grande de ferro. Eu não teria que arriscar de ficar na porta. Eu a tranquei e não demorou muito para ouvir o bicho. Ele rondava a capela rosnando. Eu conseguia até ver o focinho dele fungando embaixo da porta. Eu sabia que aquilo não seria o suficiente para manter o bicho de fora de lá. Então, desesperado, me ajoelhei no chão da capela e comecei a rezar. A minha voz não saía muito firme nem muito alta, mas cada palavra era muito sincera. Eu pedi proteção e força, implorando para que aquela criatura horrível fosse embora. Enquanto isso, eu ouvi o barulho das garras do cão arranhando a porta, completamente louco para entrar. O tempo parecia ter parado para mim. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas continuei rezando. Eu estava completamente aterrorizado, sem ter a menor ideia do que fazer. Mas então, de uma hora para outra, quando eu não tinha mais esperança nenhuma, os barulhos simplesmente pararam. Eu parei de ouvir os rosnados e não tinha mais nenhum arranhão na porta. Eu quase chorei com isso. Eu estava tremendo bastante e me encostei na parede da capela para tentar recuperar o fôlego. O silêncio havia voltado e o meu cansaço também. Eu fiquei meio cambaleado, completamente exausto e acabei dormindo por ali mesmo. Quando foi de manhã, eu acordei com alguém batendo na porta da capela. Eu fui abrir e eles se assustaram muito ao me ver lá. A minha aparência deveria estar péssima e me perguntaram o que havia acontecido. E eu contei tudo. Ninguém duvidou de nada. Só disseram que era muito bom nada de pior ter acontecido comigo. A minha experiência havia se tornado um aviso para outros viajantes. Nunca mais passei por aquela estrada durante a noite e a história do cão dos infernos ficou gravada em minha mente para sempre. Hoje em dia, eu conto essa história como lembrete de que algumas lendas têm raízes profundas na realidade e que é sempre melhor respeitar os avisos dos mais velhos. O sertão nordestino continua sendo o meu lar, mas eu aprendi a respeitar os seus mistérios e perigos. E desde aquela noite, eu nunca mais me atrevi a desafiar as histórias que correm de boca em boca, passadas de geração em geração, porque às vezes aquilo que parece ser apenas superstição pode se revelar assustadoramente real. Obrigado ao canal por contar o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. O Cavaleiro Fantasma do Milharal. O meu nome é Jordã. Isso aconteceu comigo na cidade de Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul. Isso já faz muitos anos.
Foi quando eu e alguns amigos que trabalhávamos em uma grande plantação de milho, que na época o nosso patrão tinha sido alertado de que havia pessoas mal intencionadas colocando fogo em algumas fazendas vizinhas. Devido a isso, nos pediu para montar guarda durante uma semana em um lugar estratégico que dava acesso à rodovia. A ideia era passarmos a noite escondidos entre a plantação, ao lado da estrada de terra batida que dava acesso à fazenda, pois se alguém tivesse má intenção, aquele seria o único acesso à fazenda. Saímos dos alojamentos e fomos indo em direção às plantações. Chegamos então a uma área perto de um barranco, onde havia um poço d'água usado para irrigar parte da plantação. Nós entramos e cortamos algumas espigas de milho, enquanto os outros foram buscar lenha para fazermos uma fogueira para passarmos a noite ali. Lembro que era uma noite de lua cheia. O céu estava limpo e era possível ver tudo claramente. Mas mesmo assim, diante de toda aquela paisagem, não deixava de ser meio mórbido, meio sem vida. Estávamos só passando o tempo enquanto jogávamos conversa fora, contando alguns causos que eram contados por nossos avós e antes pelos avós deles, e assim por diante. No entanto, Cícero, que era o mais jovem e também o mais medroso, nos interrompeu e pediu para que não falássemos sobre esses tipos de coisas, pois a sua avó dizia que quando uma ou mais pessoas falassem sobre esses assuntos, eles simplesmente eram atraídos para essas pessoas. Não demos muita importância e continuamos falando. A essa altura, começamos a comer algumas espigas, já que estavam há um bom tempo no fogo. Depois de não aguentarmos mais comer, conversamos sobre quem ficaria no primeiro turno para que os outros pudessem descansar. Foi quando começamos a ouvir um barulho distante. De início, não conseguimos ouvir claramente o que era, mas conforme ia se aproximando, ficava mais claro do que a lua que iluminava aquela noite. Não se ouvia mais nenhum barulho nas matas. O próprio vento, que estava até aquele momento, também parecia ter nos deixado. E quando chegou a uma certa distância, deu para ouvir nitidamente o som de um cavalo se aproximando pela estrada de terra batida. Todos olhamos e vimos que ele vinha em nossa direção, mas só conseguimos distinguir a silhueta de alguém montado em seu cavalo. A distância não nos permitia ver tão bem assim, e a poeira que subia na estrada também não estava ajudando. Eu não sei porquê, mas tínhamos certeza de que era o patrão. Pensamos que tivesse vindo conferir se estávamos mesmo de vigia. Nos aproximamos então da cerca de arame farpado, próximo à estrada de terra, e daí em diante, tudo começou a sair do controle. Não conseguimos mais vê-lo, apenas a poeira de terra que já começava a irritar os nossos olhos. Foi só então que percebemos que o barulho do trote do cavalo não seguia mais pela estrada, mas sim por detrás de onde estávamos, em meio à plantação de milho, atravessando todo o campo. Na hora achamos muito estranho que, mesmo estando cada vez mais próximo e mesmo com a lua iluminando bem, não conseguimos ver mais nada além de uma mera sombra cavalgando em meio àquele milharal. Além disso, ao passar pelos pés de milho, notamos também que aquele cavalo estava muito acima da plantação, o que demonstrava ser muito alto, muito mais que uma pessoa normal. Conseguimos ver mais da metade do cavalo entre as plantas de milho, mas ninguém falava uma palavra sequer. O medo tinha tomado conta de nós. Aquilo, sem dúvida, não era uma coisa normal. E piorou muito quando ouvimos o som vindo em nossa direção, como se flutuando. E quando chegou onde estávamos, não vimos ninguém,
apenas sentimos uma forte rajada de vento que fez toda a lenha da fogueira se espalhar. Enquanto o som do galope passava muito perto de onde estávamos, mas nós não víamos ninguém, a palavra medo já não fazia mais sentido nenhum a essa altura, pois o que estávamos sentindo era muito superior a isso. Não consegui enxergar os meus amigos de tanta poeira de terra que havia subido ao ar. E foi aí que pela última vez ouvimos enquanto passava mais uma vez ao nosso lado, saltando por cima do barranco e desaparecendo na estrada logo em seguida. Nunca conseguimos ver mais do que a sombra dele, mas o que vimos já era mais do que o suficiente para nós. Em seguida, saímos correndo apavorados, deixando tudo para trás. Não nos importava mais nada. Saímos indo em direção ao nosso alojamento. Não sabíamos que horas eram ao certo. Estávamos nos orientando apenas pelas pequenas luzes que podiam ser vistas à distância. Eu me sentia paranoico, olhando para trás a todo momento, achando que aquela coisa pudesse nos alcançar. E quando chegamos, Cícero foi o primeiro a falar, repetindo o que tinha dito horas atrás. Eu não avisei para vocês não falarem sobre essas coisas? Vocês acabaram atraindo alguma coisa ruim para perto da gente? Pelo amor de Deus, da próxima vez não façam mais isso. Olha o perrengue que nós passamos. Depois de tudo que passamos naquela noite, não tínhamos mais como ir contra o que ele acreditava. Mas por via das dúvidas, não contamos a ninguém e nem tocamos mais no assunto daquela terrível noite. Somente depois de todos esses anos, eu me senti preparado para falar sobre esse assunto novamente. Mas até hoje, eu não sei ao certo o que era aquele cavaleiro fantasma. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.